bem-vindos a mais um episódio de Portuguese Voices, em que iremos ouvir algumas histórias, incluindo as histórias do Padre Manuel. Irei contar uma pequena história, uma pequena parábola, e depois também iremos refletir um bocadinho sobre as festas do Espírito Santo, que é uma grande realidade aqui nos Estados Unidos, das comunidades portuguesas. Portanto, vamos ver e ouvir, e se gostarem, não se esqueçam de carregar like e de subscrever para poderem saber quando é que existem mais novos episódios. Welcome to the program and to the episodes of Portuguese Voices, and this week we are going to listen to some stories and some parables that I'll be telling. Some stories of Father Manuel Souza that he has to say, and reflecting a little more about the feasts of the Holy Spirit here in the United States, which is a reality, an important reality for the Portuguese community here. So let's go forward, and if you like it, please don't forget to click like and subscribe in the way that you can know in advance about more episodes coming. Thank you. A parábola desta semana conta-nos esta pequena história de camelos. É uma conversa entre vários camelos. Horácio olhou para o céu e disse aos amigos: "Que estrela mais rara, parece que nos faz sinais, pedindo que a sigamos." Todos eles viviam perto de um oásis, onde as suas vidas decorriam em paz, humildes e seguras. Tinham sempre erva e tâmaras em abundância para comer e muita água para beber. Nada perturbara jamais a plácida existência daqueles camelos. Agora, no entanto, davam-se conta de que o seu amigo estava fascinado por aquela nova estrela, rara e brilhante. Ficaram perplexos e perguntavam a si mesmos o que poderia significar. "Lembro-me de que um dos meus sonhos de infância", prosseguiu Horácio, "vi uma estrela que se levantava no horizonte e ouvi distantemente que me fazia sinais dizendo a todos os que a seguirem em busca de uma nova vida, de um novo país, de uma nova pátria. Pergunto-me a mim mesmo se não será a mesma." Alguns dos seus amigos não contiveram um riso. Os que não tinham visto a estrela chamavam-lhe louco, visionário e sonhador ingênuo. Que a tinham visto chamavam-lhe louco. Como? Seguir a estrela? Nunca ninguém pensou em tal coisa. Até onde? Como? Por quanto tempo? Além disso, por que segui-la? Até onde? Até onde ela nos quiser conduzir, respondeu ele. E para sempre, se for preciso. Porque ela nos está a convidar. Sinto-me irresistivelmente atraído por ela. Segui-la-ei custe o que custar. Decidi-me e ninguém conseguirá deter-me. A maioria dos outros camelos deixaram-me só e foram comer, beber e dormir. Apenas uns quantos ficaram para trás. Estavam intrigados com a nova estrela, resplandecente, e com o modo como se associara completamente do seu amigo. Um deles perguntou: "Pensas internar-te no deserto, Horácio, e deixar todas as comunidades e segurança deste formoso oásis?" "Penso. Decidi renunciar a tudo. Olhai, começa a desaparecer no horizonte. Tenho de me apressar. Se alguém quer seguir-me, será bem-vindo. Mas é perigoso atrasar-se. Vamos! Mais um minuto e a estrela poderia passar ao largo diante de nós. Poderia desaparecer para sempre.
É agora ou nunca. É a oportunidade de vida. Alguns camelos estavam impressionados com a impaciência e determinação de Horácio. Resolveram então juntar-se a ele. Nós também vamos. Mas dá-nos tempo para reunirmos algumas coisas para a viagem. Precisamos de muita erva, abundância de água, tâmaras e cereais. Precisamos. Olhai, o tempo está a acabar. A estrela começa a afastar-se. Não podemos esperar nem mais um minuto. Ela, que nos chama e nos convida a segui-la, tomará a seu cargo muito certamente as nossas necessidades. Ela olhará por nós durante a viagem. Por mim, vou-me embora imediatamente. Se alguém deseja seguir-me, que venha. De outro modo, ficai-vos a cuidar de vós. E começou a afastar-se, internando-se no deserto ermo, hostil e interminável. Os seus olhos continuavam fixos na pequena estrela resplandecente, conforme ela ia desaparecendo no horizonte do oásis. Só 2 camelos deixaram-a correr e se juntaram a ele antes que fosse demasiado tarde. Os outros menearam a cabeça em gesto de desaprovação e murmuraram: estão loucos. Não há dúvida que morrerão de fome, sede e frio. E pensar que podiam ter-se deixado de estar aqui conosco, neste oásis, desfrutando de todas as coisas boas com que a vida nos brinda. E é assim que termina esta história. A história deste camelo Horácio que se sente perplexo, sente-se abismado, sente-se altamente motivado para seguir esta estrela que todos diziam não faz sentido segui-la, porque estamos tão bem no sítio em que estamos. Se pusermos uma perspectiva cristã nesta pequena história, nesta pequena parábola aqui contada, damos conta desta grande realidade. A realidade de que muitas vezes o sonho de vida, um sonho que nos convida a seguir a Jesus Cristo, é um sonho muitas vezes visto pelo mundo como um sonho impossível. O amar os outros incondicional não faz sentido. O perdoar os outros incondicional não faz sentido. O abraçar esta terra tão bonita em que vivemos de uma forma incondicional, não, nós temos que usar esta terra. É este sonho que humanamente falando é impossível, que somos convidados a abraçar, sabendo que deixamos o conforto daquilo que já conhecemos, mas sabendo ao mesmo tempo que um novo horizonte, uma nova vida começa. É este o convite que somos feitos, somos chamados a viver todos os dias. Um convite que nos desconforta, que nos faz perder o balanço, mas ao perder o balanço, reequilibramos-nos de novo em Jesus Cristo. Today we are invited in this little story, and let me tell you the story first, is a little camel called Horacio that found a little star, very bright, that was really highly motivating him, and he said, I need to follow that star. And he was living with other camels in this oasis, and they live a very comfortable life. They had all the water they wanted, they had all the food they want, and nothing else was needed. And everyone else was basically laughing at Horacio, telling him, you are crazy. Why do we need to follow this star? We already have what we need here in this oasis. We don't need anything else. But he kept saying, this is important, we need to follow. And the star was starting to fade. And he finally said, there is no time to wait. I need to go and to pursue this dream. It's like the star that I saw when I was a kid, inviting me to follow. And he starts moving,
And the other said, wait a moment, we need to gather some food, we need to gather some water, we need to gather all the materials that we need for the trip. And he said, there is no time. The star will provide for us. And he started moving and started going in the direction of the star. And finally, only one or two of the other camels follow him. And the other ones remain in the oasis, shaking their heads and saying, so sad, it's good. They are going to die of thirst, of cold, and here we have everything here. Why are they going? And ultimately, this is a story that, if you put a Christian understanding in the story, that's the story of Jesus Christ. That's the story of the star of Jesus Christ, inviting us to leave the comfort of our home and start anew every single day, knowing that we don't know what might be the next step, but knowing that if we do it with Jesus Christ, if we do it together, something unique, something special will happen. Whatever is impossible for humans becomes possible for God. Whatever we say that is impossible to love everyone, is impossible to forgive everyone, is impossible to embrace this world that we live in. And in God we can say, yes, it is. And ultimately that's the story of this camel that wanted to take the risk, knowing that there was no expectancy for what might be the next day, but knowing that pursuing the dream, pursuing the star was the right path. Are we willing to take that risk? Então, um dia ia passando em Angra, por aquela casa chamada São Rafael, em que ajudam as pessoas com a sua saúde mental, e estavam a gritar muito lá dentro, 16, 16! E eu fiquei admirado e havia um buraquinho no portão e eu meti o olho para ver o que é que se passava lá dentro com aquela gritaria. E de repente alguém me põe-me o dedo no olho. Eu dei um salto para trás e eles lá dentro a gritar 17, 17. Todos os anos eu tenho a oportunidade de celebrar e de participar e estar em comunhão com as diferentes comunidades de raízes portugueses, a comunidade luso-americana, aqui nos Estados Unidos, celebrando as festas do Espírito Santo, sabendo que para as comunidades de tradição açoriana é algo extremamente importante, as festas do Divino Espírito Santo. E ao longo do tempo a mesma pergunta que eu me vou fazendo, que é o que é importante para nós como comunidade, para nós como cristãos, vivermos e reconhecermos o sentido profundo e o significado profundo destas festas. E portanto aquilo que iremos ver hoje, ou ouvir hoje, é mais uma pequena reflexão que eu fiz numa das festas, a festa do Divino Espírito Santo aqui na comunidade da Artísia, na Califórnia, e não falo especificamente da comunidade da Artísia, mas do significado profundo para todas as festas, daquilo que vou vendo e sentindo que é como o Espírito Santo deseja falar e interpelar e interrogar as nossas comunidades no tempo de hoje. Não a festa do Divino Espírito Santo que ocorreu no tempo da Rainha Santa Isabel, não nas festas que decorreram muitos séculos depois, ao longo dos tempos, nas comunidades dos Açores. Mas hoje em dia, aqui na Califórnia, aqui no Hawaii, ou aqui nas costas do Oeste, o que é que esta festa significa para as comunidades luso-americanas? Estas comunidades que trouxeram no seu coração
o Divino Espírito Santo. O que é que significa? No fundo é esta a grande questão que temos sempre colocar-nos em todos os tempos. O que é que Nosso Senhor nos quer dizer no dia de hoje? Como é que Ele nos quer interpelar? Portanto, vejamos e ouçamos mais uma pequena interpretação do como o Senhor Divino Espírito Santo quer nos interpelar nos tempos de hoje. Não ontem, não amanhã, mas hoje. Today we are invited, like to invite us to a little journey. And this is a journey that I've been doing every year, every time that I speak and I try to be in communion with all the different Portuguese American communities here in the United States, that they have a very strong devotion to the divine Holy Ghost. What it means, these traditions that they brought from Portugal, specifically from Azores, what is the origin and what it means today. And so more I study and more I reflect and more I'm asking God to inspire me to be able to speak to the different communities. In many ways, I'm trying to turn alive the story that the Holy Spirit wants to question us, wants to motivate us to reflect about it, which means how the Holy Spirit speaks to the communities of today. Not communities that existed in Azores, not communities in the beginning of the feasts in Alenquer in Portugal in the 13th century with the Queen Saint Elizabeth of Portugal. No, we are speaking about the communities of the present here in California or here in Hawaii or here on the East Coast. How does the Holy Spirit wants to inspire us to be attentive to the needs of the people around us? And is interpelling us, is motivating us in many different ways, but in the present, not in the future, not in the past. How does the Holy Spirit speaks today? Those are the questions that we should be asking ourselves every single day. And the story that we are going to listen today, introducing my personal reflections in the Feast of the Holy Spirit in the community Artesia, here in the feast that occurs every last Sunday in July, is not about the Portuguese community in Artesia in California. It's about all the different communities in the United States. How the Holy Spirit continues to inspire us and question us and motivate us to follow this beautiful star, the star called Jesus Christ.
E aqui nos encontramos celebrando esta festa, que é um sinal de unidade, um sinal de reencontro, um sinal de identidade da nossa comunidade. E nós perguntamos, e vendo a imagem da estátua de Santa Isabel de Portugal, ou da Rainha Santa Isabel de Portugal, nós perguntamos o que é que estamos aqui a fazer. Conhecemos os rituais, sabemos que vamos ter um conjunto de tradições que incluem a própria missa que aqui estamos a celebrar, incluem festas no Artesia Dies, mas no fim do dia, a grande questão, penso eu, para as futuras gerações, é perguntarmos qual é o sentido profundo desta festa. Here we are coming together, celebrating this beautiful feast of the Holy Spirit that has been celebrated for many years, since 1927 until today. And we wonder, and through the company of Saint Elizabeth, of the Queen Saint Elizabeth of Portugal, and we wonder, what is the meaning of something that is so beautiful, but at the same time give us a sense of identity, a sense of belonging, a sense of community. E olhando para este Evangelho que acabamos de ouvir, eu penso que é quase que foi escolhido de propósito para esta nossa celebração. Esta partilha do pão que é feita, esta partilha dos peixes, este milagre que tradicionalmente é visto como a multiplicação dos pães, tudo começa por um pequeno rapazinho que tem um conjunto de 5 pães de cevada e 2 peixes. Foi assim que tudo começou. E Jesus precisou desta pequena partilha, muito simples, uma gota d'água, para que o grande milagre da partilha, o grande milagre do encontro, o grande milagre que nós dizemos que é um milagre eucarístico, acontecesse naquele momento. Precisou daquela criança, desta pequena gota d'água, para que o grande milagre, mais do que a multiplicação, é a partilha. Que significa, vivendo nós no mundo em que muitas vezes a preocupação é amealharmos, juntarmos, temos um fundo para retirement, um fundo para um conjunto de necessidades, e esquecemos daquilo muitas vezes que é o essencial, partilharmos com os outros. And here we are coming together, listening to these readings, and the readings is almost like they are made for today. The multiplication of the breads and the loaves and the fish that Jesus made happen there, all started with something very, very, very simple. A little boy had 5 breads and 2 fish. And that little drop of water, it was the beginning. Jesus needed that little drop of water to start something very unique. And the fact that everyone was fulfilled, starting with a simple sharing, that is the biggest, let's say, secret, the biggest event that happened. The sharing and the caring towards one another starts with little steps. E são estes pequenos passos que nós vamos dando na caminhada da fé, na caminhada do encontro do Espírito Santo, que nos aproximam uns dos outros, que nos aproxima de Deus. Aquela criança descobriu a importância da partilha naquele momento. E ao longo dos séculos, tanta gente foi descobrindo esta importância da partilha. Hoje em dia, mais de 7.000 crianças, todos os dias, morrem de fome, por não estarem bem nutridas. E isto brada aos céus. Atos muito simples, mas no fundo tudo começa por este ato muito simples. Se partilharmos, o ato de partilhar com amor é um ato de multiplicação, é um ato que gera o desejo de irmos ao encontro uns dos outros. And in the world today, looking at the data that we know,
more than 7,000 of children die of malnutrition. And somehow we look at all that and we say, it is a cry to see what's happening in the world. Knowing that little shares, little caring and little sharing with each other can bring release for so many. And the act of sharing, that's what is relevant, that's what is important here. E olhamos para a Rainha Santa Isabel que aqui nós encontramos com esta imagem, e nós olhamos e dizemos, sim senhora, fez um grande milagre, o milagre das rosas. Não, o grande milagre foi um grande desejo, um grande amor de serviço aos pobres, de ir ao encontro daqueles que mais necessitavam. No seu coração ela levava pães no seu regaço. Dom Dinis apenas viu rosas, mas o grande ato foi o seu desejo de querer partilhar com aqueles que mais necessitavam. We know from the history and the illustration of history, if it is true or not, we don't know, but we know from the history books that King Dinis asked the queen, "What you bring with you, queen?" And we know in our hearts that probably she was carrying bread to distribute to the poor, but the king just saw roses. But we know that in our hearts, and we know that in her own heart, she cares so deeply for the ones in need, for the ones that were poor, that's basically her mission in life, to the point that she started the fraternity in Alenquer that basically turned out to be what we have today throughout the entire world, all the fraternities dedicated to the Holy Spirit, that ultimately is the caring for the people in need also. E nós olhamos para tudo isto e perguntamos, vemos este conjunto de rituais, conhecemos a celebração da missa, sabemos o ritual de quando se entra na igreja, o que é que se diz quando o sacerdote diz, o Senhor esteja convosco, e nós sabemos as respostas todas, conhecemos os rituais da celebração litúrgica. E sem nos darmos conta, nós também conhecemos muito bem todos os rituais das celebrações das festas do Espírito Santo. Sabemos quando é que as rainhas têm que fazer a troca das coroas, sabemos quando é que, no fim da missa, quando é que é o momento da coroação, sabemos que há um conjunto de festas, e sem nos darmos conta também, não sabemos, mas sabemos. É um conjunto de rituais não litúrgicos, mas um conjunto de rituais que nos identifica, que nos dá um sinal profundo de comunidade. E temos o Sr. Gaspar para nos corrigir se o ritual não está correto. And throughout our celebrations of the Holy Spirit, we know our rituals. We know what we do when we come to church. We know what we are supposed to say and to answer. We know when we are supposed to stand or to be seated. And we know also that when comes the moment of the coronation, when comes the moment of sharing and giving the crowns to the queens, we know when we are supposed to have the prayers of the rosary in the Portuguese hall. All those are also rituals, are also rooted that allow us to identify ourselves to our own traditions. So let's listen to how the feast was celebrated here in Artesia 20 years ago. And this is the description by Mr. Abel Alves that he passed away in year 2002, but he was one of the former presidents of the DES, and this is how he described the feasts of the Holy Spirit. The first festa in honor of the Divine Holy Spirit held in Artesia was in July 24, 1927. Maria Correia Ferreira, who currently resides in Ontario, was the first queen at the age of 17. The late Agostinho Barcelos from Terceira Island was the first president.
Artesia did not have a Catholic church until December 1930. In the early years, the Festa Mass was celebrated outdoors. Since 1931, the Mass has been held in the Holy Family Catholic Church. The early Portuguese immigrants raised the money to build the church, and his first pastor was Father Manuel Vicente from Azores. So aqui temos esta primeira descrição de como é que foi, quando é que aconteceu a primeira festa, que foi em Artesia, no dia 24 de julho de 1927. E aqui estamos no dia 25 de julho de 2011. E depois um conjunto de descrições, quem é que foi a rainha, quem foi o primeiro sacerdote desta nossa celebração. E depois continua um conjunto de descrições, e eu não vou agora demorar, mas é interessante ver este conjunto de descrições de quando é que se faz a troca dos pães, quando é que de uma casa vem os pães para os donativos e as carnes para os donativos, que nós vimos e tivemos a tradição ontem de vindo de uma casa de um membro da nossa comunidade até o Artesia de IS. Quando é que a seguir se dá a distribuição das carnes para as pessoas, para as 12 famílias mais necessitadas? Quando é que deve ser a tradição das touradas, que geralmente a tradição diz que é na segunda-feira, mas que hoje, este ano, foi no sábado. E por aí adiante, sem nos darmos conta, temos um conjunto também de rituais e tradições que nos juntam, que nos constituem, que nos identificam como comunidade. And here we have, and I'm not going into details what happened every single year after, but the point that I'm trying to make is we know what's supposed to happen on Saturday. What we know from last Sunday until today, that we have the prayer of the Rosary. We know that we have the bullfight not on Monday, but this year on Saturday. We know that we have the sharing of the meats and of the bread and of the milk that happened yesterday. We know that we have the folkloric group playing for the community. And I can go on, but the point here it is we know all the roots, we know all the traditions, and all of them made us as a community, help us to become a community. E olhando para tudo isto, são, podemos assim dizer, tradições e rituais importantes que nos identificam, que nos aproximam, que nos transformam e nos fazem um. Mas nunca esqueçamos do ponto de partida deste Evangelho que nos fala de que uma criança partilhou o pão que tinha, partilhou o peixe que tinha. Foi este simples gesto de partilha que gerou esta sensação de um milagre, podemos assim dizer, que ali aconteceu. But never forget, looking back, that in the root of all of that, we go back to the gospel. We go back to this little child that had 5 breads and 2 fishes, that was willing and desiring to share. And the love and the care and desiring to share, that's what allowed the miracle to happen. E eu olho para as festas do Espírito Santo e todos os anos, quando vejo, fora do tempo de pandemia, mas quando vejo centenas ou milhares de pessoas que naquele dia recebem uma refeição, centenas de pessoas que se encontram e se sentam à mesa e que partilham, e há um sentido profundo de comunidade, eu diria, estamos a celebrar este Evangelho que aqui estamos a ouvir. Estamos a tornar vivo este Evangelho, e é o Espírito Santo que nos unifica. And I'm looking every single year that we come together, that we sit at the table at the Portuguese Hall, thousands of people have wonderful time and wonderful food, and we know, and of course I'm speaking most of the times away from the pandemic, but we know that in our hearts we have this desire, like this little child, to share. And when we share, even if though is only a little drop of water, that drop can be an ocean of love and care towards one another. And that's my prayer for each one of us,
that we keep having that little drops of love and caring and sharing, because when we do so, that's when we celebrate the feast of the Holy Spirit. E desejo então a todos, continuamos a ter estes desejos profundos do nosso coração, de querer partilhar, de querer pôr em comum, nem que seja esta pequena gota, estes pequenos 5 pães e 2 peixes. Não é nada excepcional, mas são estes pequenos passos de fé, são estes pequenos passos de desejar partilhar que nos transformam, que nos fazem comunidade, que nos fazem um. E é nestes momentos que estamos verdadeiramente a celebrar a festa do Espírito Santo.